Com 60 anos, a paulistana Maitê Proença é considerada uma das mulheres mais belas do país. Premiada no cinema, no teatro e na TV, já participou de mais de 30 novelas e minisséries. Entre seus papéis memoráveis está Dona Beija, da extinta TV Manchete. Com 40 anos de carreira, é também apresentadora e escritora. Desde cedo, foi obrigada a se virar sozinha, depois de enfrentar uma tragédia familiar na adolescência. Drama que ela conta num dos seus livros, numa mistura de ficção e biografia. Ela fala do assassinato da mãe pelo pai e do suicídio dele. Nesta entrevista, Maitê fala sobre feminismo, da importância da mulher nos lugares de comando e sobre os perigos da polarização na sociedade atual. Empolgada, ela também detalha seu mais novo projeto teatral em cartaz no Rio de Janeiro, A Mulher de Bath, peça na qual interpreta uma mulher libertária do século XIV. Maitê, muito obrigada por aceitar esse convite no meio de uma agenda tão tumultuada sua com essa peça. E a estreia agora no Rio de Janeiro, né? Teatro XP, vocês estrearam neste fim de semana com A Mulher de Bath. Fala um pouquinho dessa peça que tem uma adaptação sua, inclusive. Eu fiz muito pouca adaptação, na verdade, porque o texto é um primor. Então a gente partiu do Chaucer, que é o fundador da língua inglesa. Não haveria língua inglesa como a gente fala e escreve hoje se não fosse pelo Geoffrey Chaucer. Ele organizou a língua e o Shakespeare adotou a forma dada por ele para escrever aquelas maravilhas que depois ele deixou para o mundo. Mas o Chaucer teve essa ideia assim, luminosa de colocar esse texto na boca de uma mulher. E o Zé Francisco Botelho, que é um rapaz daqui, que é ganhador de prêmio, o prêmio Jabuti, ele tem 2 só esse ano, então ele é um super escritor e ele fez a tradução. Então o que eu fiz mesmo foi adaptar para que virasse teatro, porque não era teatro. Eu li, um amigo me mandou, o Zé Mário Pereira, que é editor da Top Books, a Top Books é dele, e ele falou, Maitê, lê esse negócio aqui. Aí eu li e falei, nossa, mas isso está pronto para ser falado. Essa mulher é a primeira feminista, né? Então o tema não podia ser mais atual. E ela é uma irreverente, ela é uma debochada, porque ela está falando com homens, os homens estão numa peregrinação religiosa e ela fala coisas que surpreendem hoje. E é muito assustador porque muito pouca coisa mudou. O texto é de 1380 e você escuta como se você se fosse uma mulher de hoje falando, só que com mais humor. A gente, quando vai levantar uma bandeira, a gente só enaltece as qualidades daquela coisa, né? E ela fala das faltas masculinas, mas ela coloca também as artimanhas que ela usa, os truques, as mentiras que ela planta para driblar a ferocidade masculina. Então, fica muito engraçado, porque ela fala em plena verdade das coisas como elas são. Os homens gostam, porque eles falam assim, então é isso que ela está fazendo lá em casa. E as mulheres gostam porque ela é uma mulher forte, que se coloca, né? É curioso porque da própria história, né, ela é uma mulher ali com vários casamentos. E já torcendo pelo próximo casamento. Ela gosta, né? Ela gosta do negócio. E ela gosta dos homens. Gosta muito. Ela é uma hedonista. Ela gosta de sair, ela gosta de beber, ela gosta de sexo, ela gosta das pessoas. Mas ela está naquela sociedade opressiva e ela tem que contornar as situações que lhe são impostas, né? Ela casa 5 vezes, né, durante a peça. Ela fala desses 5 casamentos. E no começo da vida dela, matrimonial, ela tem 12 anos de idade. Então ela é muito caprichosa e muito cheia de desejos, ela é voluntariosa, ela é uma menina imatura. Ela não sabe nada do amor. E ela vai evoluindo
E a gente percebe esse caminhar dela. E esses casamentos de 12 anos de idade com crianças a gente vê ocorrer até hoje. É bem o que você está falando, é um texto lá escrito como Inglaterra medieval, mas que a gente enxerga a situação até hoje, né? Ou então uma mulher que não tem, por não ter educação, por não ter nenhuma condição de ser respeitada, né? Não tem profissão, não pode trabalhar ou recebe muito pouco. Por tudo isso, ela se submete a circunstâncias adversas, né? Isso acontece hoje em dia. As mulheres fazem 2/3 do trabalho do mundo e têm 1% da propriedade. E se você não tem condição nem de alimentar seus filhos, porque você teve esses filhos sem desejá-los muitas vezes, com pessoas que você que também foram meio impostos ou por circunstâncias financeiras, se juntou àquela criatura e aí você se submete a muitas coisas indesejáveis, né? E ela vai falando como é que ela faz. E no final dessa história toda, que é uma peça com muitos movimentos, como ela não era uma peça e que a gente transformou, a gente sou eu e o Amir Haddad, na verdade, né? O Amir é um diretor de teatro de rua. Então, ele quer falar com as pessoas, ele é muito popular. E, para mim, isso era imprescindível. Eu queria fazer um negócio que falasse com todo mundo, porque esse texto tem esse apelo. Então, quando eu chamei o Amir, fui muito nessa direção. Falei, Amir, eu não quero 3 pessoas na minha plateia, eu quero uma multidão. E como é que está sendo a reação do público? Vocês conversam no final com o público, inclusive? Não, a gente conversa no meio, no final, no início, eu contextualizo a peça. A coisa está viva, né? Tá acontecendo em cena. Então, quando a gente sente necessidade de alguma coisa, eu vou lá e coloco. E o texto, a forma que a gente deu, que é muito contemporânea. Porque esse teatro de antigamente, que abria cortina, aí tinha aquela mulher lá, achando que ela é a Joana d'Arc, né? Essa coisa meio esquizofrênica daquele ator incorporado, né? Isso não faz mais sentido, porque a televisão e o cinema fazem isso muito melhor, a ilusão. Você consegue criar essa ilusão muito melhor no cinema e na TV do que no teatro. Então, no teatro, o Amir diz uma coisa genial, que é que a magia não precisa de mistério. E é muito mais legal sem o mistério. Então, estou eu lá falando com a plateia e, de repente, eu viro o personagem. Não precisa fechar a cortina, não precisa de 1000 coisas. Eu vi vocês falando, vi uma entrevista sua que você falava, inclusive, da ideia do pós-teatro. Que é exatamente expor que é o teatro isso, que o Amir faz. Então, na nossa peça, como ela foi criada, esse texto foi criado em 1380, a gente tem referências do teatro medieval, que é uma cortininha, aquela cortininha, sabe quando você vê em filmes? Fellini, sei lá, tem uma cortininha atrás daquele teatro que as pessoas se escondem lá atrás, depois volta vestido de mulher, e a cortininha é para manter algumas convenções. Por exemplo, se a pessoa morre em cena, ela não pode levantar, porque aí fica esquisito, né? O público está lá, ok, combinei com vocês que eu vou acreditar nessa historinha. Mas se o cara que está morto levanta, aí um pouco isso está esticando demais a corda. Então isso acontecia atrás da cortina. Alguém dava uma espetada, aí passa a cortina por cima dele, e quando ele volta vestido de mulher, ele volta ao que precisar, né? Então a gente tem a brincadeira da cortininha e a gente tem essa coisa da irreverência, de não fazer a quarta parede e colocar o ator no pedestal. O ator está muito próximo da plateia. Agora, você falou, ela foi ali a primeira feminista, né, nesse texto. E gera uma discussão ali, de fato, tem gerado essa discussão sobre o feminismo atual, por exemplo, pós-peça ali? Tem, porque, como eu dizia, essa peça tem... se fosse uma partitura musical, ela teria 3 movimentos. E o último é uma contação de história, na verdade. Ela tem uma moral da história no final. E a moral é o seguinte, é que se você der a soberania para uma mulher,
Se você fizer essa experiência, dê a ela o comando. O que acontece é que ela divide esse comando com você. Ela não vai fazer guerra. Ela não vai submeter ninguém nem matar. Ela vai dividir esse poder com quem lhe deu o poder e ela vai promover o bem-estar comum. Ela olha pelo bem de todos. Então essa é a moral da história que o Chaucer prepara assim lindamente. Você nem percebe que isso acontece, mas você sai dali tendo entendido isso. E qual é a tua avaliação do feminismo atual? Eu acho que ele é, dada a longevidade do problema que existe desde que os homens decidiram que Eva foi a danação da humanidade, isso tem que ser rediscutido até ser resolvido, né? Faltam mulheres em lugares de comando. Eu acho que como em todos os movimentos, há excessos. Há pessoas que falam sem fundamento, há pessoas que levantam essa bandeira porque, sei lá dentro do grupo dela ela precisa ser aceita, então ela fala meio sem saber, e aí comete excessos, e esses excessos evidentemente depõem contra a ideia, né, do feminismo histórico, que é tão necessário e que voltou, e é bom que volte, que a gente rediscuta dentro de novas circunstâncias e tal. Mas quando você, assim, está acontecendo muito no Brasil com essas polarizações todas, é que as pessoas ficam discutindo dentro do próprio grupo e você não sai do lugar, porque você está conversando com quem já concorda com você, né? O bom é você extrapolar essas barreiras e falar com quem não concorda com você. E se você for vista por quem não concorda com você como uma chata, mais uma daquelas chatas falando daquele assunto que eu não gosto, né? Você não vai atingi-lo. Você fica ouvidos moucos, né? Ouvidos moucos. Você não extrapola as suas fronteiras. Se você quiser mudar alguma coisa, você tem que fazer com que o seu discurso seja inteligente e afável para o outro. Esse discurso é muito inteligente, ele é muito próprio. As mulheres do mundo inteiro sofrem ainda com prostituição, elas sofrem com a falta da educação, elas não têm acesso à educação, então elas não conseguem se articular, elas sofrem com a falta de dinheiro, elas não são respeitadas, elas são espancadas, hostilizadas e às vezes mortas com impunidade. Isso ainda acontece. Se você é contra isso, você é feminista. Você pode não gostar da palavra, troca a palavra. Mas se você acha que isso tudo tem que parar, então eu acho que você gosta dessa conversa, né? Então está na hora disso ser interrompido, né? Isso acontece, não é só nos países islâmicos e nos países africanos. Isso acontece do lado da nossa casa. Então, quem tem voz pode falar a respeito dessas questões. A gente vai continuar esta conversa daqui a pouquinho. No próximo bloco, eu volto já. Estamos de volta. Hoje eu converso com Maitê Proença. Maitê, a gente estava falando da peça As Mulheres de Bath e essa peça é uma comemoração também dos teus 40 anos de carreira. E aí, sabe que pensando na personagem atual e nesta tua carreira, eu fiquei tentando imaginar o seguinte: imagina a mulher de Bath vendo a sua personagem Gabriela com José Wilker. Consegue imaginar a cena? Mas por isso que a gente é ator, né? Para fazer uma variedade de personagens e conseguir se colocar ali naquela pele daquela mulher que precisava se submeter na sociedade onde ela vivia, né? A Sinhazinha, ela era tímida também e ela não sabia que as coisas poderiam ser diferentes. Aquilo nunca foi uma questão para ela. Ela via a sociedade onde ela estava e achava que era daquele jeito e que não havia o que fazer, até ela se apaixonar. E a paixão moveu tudo dentro dela
a ponto dela ir contra aquela convenção, né? Ela morreu por conta disso, mas ela não podia fazer diferente. A verdade dela, tudo dentro dela, todo o amor que brotou, de repente, por alguém que trocava com ela de igual para igual, né? Tudo aquilo, ela se sentiu legitimada e morreu por isso. Mas acho que ela morreu bem, porque ela viveu, né? Então, às vezes você passa 50 anos de uma vida desgraçada, porque você não sabe que você pode andar na direção contrária àquilo. E você é uma pessoa que sempre buscou muito esse viver, né, Maitê? Tantos países. Aliás, quantos países você conhece? Eu tenho até essa curiosidade. Sei lá, mais de 100. É. Eu viajei bastante. Eu viajo para lugares onde eu sou... onde eu tenho que me adaptar às circunstâncias. Por exemplo? Por exemplo, sei lá, o Butão. É um lugar com hábitos muito diferentes dos nossos. Mianmar, países árabes. Eu viajei para o Irã antes da queda do Shah do Irã, um mês antes. Tudo estava muito agressivo ali. Tinha tanques de guerra assim do tamanho de um edifício na praça pública para oprimir. Então qualquer coisa que você falasse podia te levar para a prisão. Eu, uma mulher, não convinha ficar me manifestando muito. Tinha que usar o chador na rua, porque senão vinham mãos assim nos seus glúteos, não é? Porque eles achavam que o que eles conheciam de mulher europeia, e para eles eu era uma mulher europeia, era filme de sexo, filme de sacanagem. E eles achavam realmente que as mulheres europeias gostavam daquilo. Não tinha informação sobre a mulher. Como os homens têm pouca, né? Se você quiser dialogar com o homem, primeiro informe-o do que é ser mulher, né? Não é porque eles foram mal ensinados numa sociedade que favorece isso. E nós, mulheres, temos culpa nesse cartório, né? As mães, os pais, mas também as mães. Por Nesse permitir processo, tudo né? aos meninos e nada às meninas. Os meninos ficam trancadas dentro de casa, os meninos vão para a rua jogar futebol, brincar de tudo, se jogar, se arrebentar. Aos meninos tudo pode, as meninas ficam lá ouvindo aquela conversa tonta, boba, né? Ai, você não pode isso, cuidado, senta direitinho, fica assim. Muito mais divertido ser menino. E eles têm muito mais... eles se viram sozinhos. E tem que aprender a driblar as coisas e não ficam ali super protegidos e tal. Então acabam aprendendo mais coisas, mas não aprendem nada sobre a mulher. Até hoje, você vai numa festa, né? Os homens ficam conversando de um lado, as mulheres ficam conversando de outro. Eles não têm muito assunto. Os homens ficam tomando cerveja, se bebedando, as mulheres todas lindas, arrumadas de cílios postiços, aquele cabelo artificialmente alisado, de pernas cruzadas, esperando ser escolhidas, né? Para depois, no fim da noite, aquele homem bêbado te levar para a cama. Pô, que vida é essa? Depois elas vão e casam, né, com essas criaturas que não as conhecem. É muito esquisito que a gente não tenha esse diálogo com aquelas pessoas que nos atraem tanto e de quem a gente gosta, né? Então, tudo isso pode mudar. Eu fui muito pouco protegida, na verdade, né? Desde muito cedo eu tive que sair em busca das minhas coisas e das minhas questões. E eu viajei pelo mundo inteiro e me aconteceram grandes perigos. Quando eu olho para trás, falo, meu Deus do céu, eu podia não estar aqui tantas vezes, sabe? Mas diante de tudo, todas as situações em que eu me coloquei, era para ter acontecido, era para eu estar morta 1000 vezes, sabe? E eu acho mesmo que no mundo as pessoas... 95%, não sei, né, de dizer um número, mas as pessoas são boas. De uma maneira geral, as pessoas são boas. Eu me vi em situações onde eu não tinha o que comer por 4 dias, por exemplo. 4 dias é desagradável você ficar sem comer, né? E em países islâmicos, que se eu tocasse na comida, ninguém ia poder encostar naquela comida. Nossa. Em lugares muito remotos, de determinados países islâmicos e tal, e eu não podia nem beber água. Então eu tinha que esperar para parar num lugar, no oásis do deserto, para poder tomar algum líquido, que no caso ia ser um chá, que eles ofereciam de graça e tal.
Estou me lembrando dessa situação, por exemplo, e um homem, quando ele saiu, porque ele parou lá no meio daquele lugar, não tinha nada, eu olhava assim em volta, 360 graus, falei, onde que esse homem mora? No meio desse deserto, não via, não tinha casas, não tinha uma aglomeração, uma tribo, não tinha nada. Ele pegou, foi até o ônibus, eu ficava sentada atrás no ônibus, ele foi, esvaziou o caftan dele, aquela roupa que eles usam, e me mostrou que ele estava dando tudo que ele tinha para mim. Olha. E eu falei, não, eu não quero. Eu tentei falar com ele, falei assim, não, daqui a um dia eu vou conseguir, eu vou ter dinheiro. Eu não quero seu dinheiro, porque ele era mais pobre do que eu, em último caso, né? Mas ele viu que eu não estava pedindo nada, ele entendeu a situação e ele achou que ele devia me dar aquele negócio. A outra coisa que me aconteceu e que foi muito marcante na minha vida foi uma mulher, uma turca. Eu achei que ela era turca, porque a gente estava na Grécia, eu acho, no norte, assim. Ela podia ser curda também. Ela era muito autoritária. E ela chegou para mim e ela viu que eu estava com bolhas no meu corpo todo. Que eu tinha ido, eu estava morando na França e eu fui para o sol, eu fui para a Grécia. Aquilo foi tão inebriante para mim que eu me torrei no sol. Eu fiquei com queimaduras de 2º grau. Nossa. Eu era adolescente e ela viu. E aí ela falou, vem comigo. Na língua dela. Ela não falava nenhum idioma que eu falo. Então a gente se entendeu muito por mímica, assim. E aí ela me levou para casa dela. Chegou na casa dela, mandou tirar a roupa e eu... Aí ela falou assim... Me mostrou que ela tinha uma família, que ali era o marido dela, que tinha filhos, que estava tudo em ordem, que eu fizesse o que ela estava mandando. E ela me deu o quarto dela, de casal, ela foi dormir na sala, ela me lambuzou com um negócio que eu não sei o que é, mas tinha muito cheiro de iogurte de cabra, e me botou me envelopou numa gaze, e me botou para dormir, igual uma múmia, assim. E quando eu acordei de manhã, eu estava toda refeita. Nossa. E eu, adolescente, nunca pude agradecê-la, porque não me ocorreu de agradecer. Até hoje, né, eu gostaria de poder... E aquela mulher fez aquilo de graça. E assim eu encontrei milhares de pessoas, sabe? Mundo afora. Isso dá esperança pra gente, né? Num Isso mundo dá tão muita polarizado, esperança. tão tenso, tão tudo. Eu acho que as cidades atrapalharam muito as pessoas, porque as pessoas estão muito tensas, né? A cidade não foi feita pra gente morar. A cidade é um lugar inóspito. A era da internet também, eu acho que esse negócio todo, a gente está numa transição entre eras. Como estava a mulher de bar? Ela estava saindo da Idade Média para o Renascimento. Então, nós também estamos num momento, num período da história em que a gente está mudando para outra era, a gente ainda não sabe como vai ser, e a gente está muito inseguro. E o ser humano inseguro, ele fica mais feio. Ele fica agressivo, né? Fica agressivo. E todo mundo junto na cidade, e a falta do tempo, né? Esse fenômeno que é a falta do tempo, a gente está um pouco estranho. Mas se você sai um pouquinho, você vai para a zona rural, você vê como as pessoas elas são boas e generosas e amigas e solidárias. Você sempre foi uma pessoa engajada e você tem um certo entusiasmo, pelo menos já manifestou um certo envolvimento com o movimento Renovar. É algo que você pretende continuar mesmo, assim, com esse engajamento mais político? O Renovar, eu acho que está formando pessoas de partidos diversos. Então, como ele não tem uma tendência, ali tem gente do Brasil todo, com ideologias distintas, sendo ajudadas, porque se você resolve ser política, você tem que abandonar a tua carreira. E como é que você faz para alimentar teus filhos? Como é que você faz para, então, um grupo lá de empresários, de pessoas envolvidas com o Brasil, de certa forma, inventou isso e conseguiu dinheiros para fazer a manutenção dessa gente, para fazer a formação dessas pessoas, dar a eles condições para pararem um pouco a vida e poder se preparar para isso. Porque também as pessoas não sabem como falar, elas não sabem como se portar, elas não sabem como se sentar. E às vezes um sujeito que é um
sei lá, um sujeito absolutamente radical, e o radicalismo nesse momento é muito perigoso no Brasil, eu acho, né? De ambos os lados. Porque se a gente tiver um radical no poder, tudo pode acontecer. Pode ter uma movimentação social agressiva, pode acontecer de tudo, ele não vai conseguir, as polarizações não vão permitir que ele governe. Então, a gente precisa preparar a gente que tem uma visão mais ampla, né? Não tem só duas verdades, como parece. Há muitas verdades e elas têm que ser enxergadas. Tem gente pensando coisas de uma forma mais abrangente, né? São os brasileiros, somos todos brasileiros. Você se classifica ou se considera de fato uma pessoa otimista também? Ah, sim. Sim, né? Às vezes eu fico um pouco desesperançosa, mas a minha tendência é absolutamente otimista. Só para encerrar, Maitê, tem uma personagem assim de tua trajetória inteira que você diga assim, essa é a minha grande personagem? A Mulher de Barta é a personagem que eu escolhi para esse momento da minha vida. E acho que como a gente vai evoluindo também, né? Um ator, o material dele é a pessoa dele, a pessoa que ele virou, a pessoa que ele é nas diferentes etapas da vida. Então hoje eu tenho mais a oferecer para um personagem do que eu tinha quando eu tinha 20 anos. Então, ainda que Dona Beija tenha sido um grande personagem, porque a gente estava inaugurando um mercado, a gente estava abrindo o mercado, fazendo a dramaturgia num lugar diferente da TV Globo. Eu saí da Globo, fui para lá, correndo mil riscos e tal. Mas eu falei, nossa, é muito legal que a gente possa melhorar a qualidade dos serviços, porque quando você tem 2, quando você tem 3, quando você tem 5, a qualidade melhora, porque um compete com o outro, né? E logo em seguida voltei, mas senti que eu era parte de um momento. Eu abri mercado de trabalho para muita gente. Ao mesmo tempo, a gente estava falando sobre a história do Brasil num país desmemoriado como é o nosso. Então, isso também foi estimulante para mim. Mas disso tudo eu virei a pessoa que eu sou. Disso e da vida. E hoje eu tenho muito mais a oferecer. Maitê, muito obrigada por essa conversa, viu?